Quando conheci o Henrique, lá atrás, ele Padre Henrique ainda, existia dentro de mim já, né? Isso aí eu tenho consciência plena de que Deus colocou no meu coração esse amor pela tradição da igreja, pela liturgia, pelo culto divino bem celebrado. Então, isso já existia dentro de mim. Só que naquela época, né? Tenho 35. Vamos lá atrás, 2001, 2002, por aí. Eu tinha o quê? 16 anos, 17 anos. A estrutura de igreja não estava clara, então não existia assim. Hoje, quem quiser saber de liturgia, vai no Instagram e segue as páginas de liturgia. Hoje, quem quer entender sobre paramentos, acabou. E aquilo me fascinava e me atraía, só que parecia que era algo exótico, era algo que era da minha cabeça. E quando o Henrique, eu lembro que eu fiz um curso de liturgia com ele, pronto, caiu um véu assim, eu disse, pronto, é isso que eu admiro. Então, isso mexeu muito comigo a ponto de, ali, depois do contato com o Dom Henrique, o retiro que fiz, é isso que eu quero ser padre. Então, o Dom Henrique teve uma porção gigantesca nesse meu desejo, nessa minha decisão de ser sacerdote. Eu queria ser padre para ser como Dom Henrique. Sim. Eu queria ser um Henrique Soares pequenininho, magrinho. Na época eu era bem magrinho, né? Então, hoje, coitado, mas... As coisas mudam. Mudam. Mas foi isso, o primeiro ponto foi isso, né? Ele me encantou, o sacerdócio dele me encantou a ponto de eu querer ser também. O segundo momento forte com o Dom Henrique foi exatamente quando eu descobri que não era isso que Deus queria de mim. Eu podia querer ser como Dom Henrique, querer ser um sacerdote, mas não era a vocação que o Senhor tinha para mim. E aí foi a minha juventude, final da adolescência e juventude inteira, com isso muito bem esquematizado. Então a minha vida estava muito bem desenhada. Eu iria terminar o curso de medicina e depois iria entrar para o seminário. Então eu vivi nesta função, com muita coerência, eu vivi nessa direção. Então quando eu descobri que não era isso que Deus queria de mim, eu perdi o chão. Mas perdi o chão completamente. E aí, depois, quando me apaixonei pela hoje minha esposa, 8 anos mais nova do que eu, então aquilo na minha cabeça era uma loucura. Eu estava sem chão, eu não me reconhecia mais, eu estava apaixonado por uma moça que para mim já era um grande pecado, um grande tabu. E aí Dom Henrique teve um papel fundamental, desmistificando tudo, e acalmando e aconselhando. Então ele foi muito presente nessa hora. Então aperriei Dom Henrique, passei uma semana com ele lá em Aracaju, depois nas direções, assim, esse momento da minha vida, eu posso dizer, eu perdi todos os referenciais que eu tinha, inclusive de mim mesmo. E Dom Henrique foi nesse instante, ele foi o meu esteio, né, o meu referencial, o meu suporte. Depois, esse momento forte do início da comunidade, né, é ele que dá o start junto com o Padre Adilson, então ele acompanhou isso muito de perto, então isso foi um outro momento muito significativo com ele. E o quarto momento, esse foi... É engraçado. A morte de Dom Henrique. Dom Henrique morreu, mas Padre Paulo Ricardo, na homilia da missa, da primeira missa que celebrou pela alma de Dom Henrique, Padre Paulo Ricardo disse com muita propriedade que Deus chama homens para o céu e que no céu eles vão fazer muito mais do que poderiam fazer aqui na terra. A gente, quando olha para Dom Henrique e vê um homem daquele, morreu com aquela idade, a gente pensa humanamente, a gente pensa assim, meu Deus, que desperdício. Ele tinha aí 20 anos de episcopado, mais de 20 anos de episcopado como titular, depois como emérito. Esse homem ia escrever, esse homem ia produzir, esse homem ia... E Padre Paulo Ricardo, com muita tranquilidade, diz, no céu ele vai fazer muito mais do que estava fazendo aqui na terra. E nós vivemos isso, Guto, Gabriel. Não sei se você sabe disso. A gente hoje na comunidade está fazendo uma experiência há 1 ano e meio de vida consagrada comunitária, né? E são 5 moças, hoje 5 moças e 3 rapazes. E são celibatários. E a gente está fazendo essa experiência que tem sido assim, um grande fruto, uma grande graça para a gente. Assim. Eu hoje não consigo imaginar a comunidade sem a vida consagrada comunitária. E aí, como é que isso começou? Nós nunca tivemos essa inclinação, esse desejo. Parece que Nosso Senhor gosta de fazer exatamente isso, né? Pelo contrário, nós tínhamos... nós não vamos ter, nós vamos ser sempre uma comunidade de pessoas que vivem em aliança. Ninguém quer consagração de vida, né? Não, e eu nunca imaginei
Só que aí surgiram 3 jovens, 3 moças, e começaram a pedir, fundador, a gente sentiu o apelo, a gente quer... Não. Depois fui vencido, e aí disse, tá bom, vamos começar um discernimento. Então 2 anos a gente passou de discernimento. E nesse discernimento, o caminho inteiro, eu fui tendo a clareza de que realmente era a vontade de Deus. Só que no final, né, do ano de 2000, na verdade, não no final do discernimento, no final do primeiro semestre do ano de 2020, as meninas, eu percebia claramente que era uma fuga, uma tentação, mas que não era a vontade de Deus. Mas as meninas vinham numa direção, as 3, cada uma individualmente, vinham numa direção de dizer, ó, a gente vai encerrar por aqui, a gente não quer mais, a gente percebeu que não é a vontade de Deus. Eu percebia que já era a vontade de Deus. Eu que no começo não queria, não acreditava que era a vontade de Deus, foi o inverso, no final. Só que eu percebi que dali não ia sair mais nada. Tinha que acabar mesmo aquele discernimento. E aí estávamos marcados, uma conversa, neste momento seriam as 3 e eu, já tinha conversado individualmente com cada uma delas. E aí eu disse, vamos marcar uma conversa, já fui rezar, elas foram rezar também. E estava muito claro, eu iria dizer, acabamos o discernimento, vamos seguir a vida, isso não é vontade de Deus. Mesmo no meu coração, eu sabendo que Deus desejava, mas não era a hora. Quando for da vontade de Deus, isso vai acontecer. Então marcamos a conversa. A conversa foi marcada para o dia 18 de julho de 2020. Dia que Dom Henrique faz sua Páscoa. E aí, as meninas estavam a caminho da casa Porta Fide, quando eu ligo, dizendo assim, Dom Henrique faleceu, eu não tenho condição de ir. Vamos remarcar essa data. E aí, porque realmente foi o meu pai que morreu. O sentimento foi o mesmo, não tem diferença. E aí, remarcamos para 15 dias a conversa. Só que a morte de Dom Henrique, ela mexeu comigo de tal forma que eu sentia na oração, não devo dizer às meninas, a gente encerra por aqui. Não devo mais. Eu devo propor a elas mais uma vez e devo propor que está na hora da gente começar mesmo, sair do campo das ideias e começar. Mas aí ao mesmo tempo eu dizia, mas eu acho que elas estão num caminho contrário. Ok. 15 dias depois da conversa, né? Nessa quinzena, as 3 vieram e disseram, nós estávamos decididas a encerrar o caminho e aí viver cada uma a sua vida. Mas a morte de Dom Henrique gerou em nós a certeza de que vale a pena dar a vida por Nosso Senhor e é isso que a gente quer. E a gente saiu dali com a certeza de que a comunidade de vida iria começar e começamos no início do ano seguinte, no início de 2021. Então assim, o ponto mais marcante da minha vida com o Dom Henrique foi no dia da sua morte. Todo esse caminho, ele perde grandeza diante desse momento. Né? Assim, ele fez no céu mais do que fazia aqui na terra.